Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo, ao início do nosso estudo da coleção Filosofia da Mediunidade. É com muita alegria, que nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns através da coleção Filosofia da Mediunidade de Miramês, que é esse livro aqui, volume 1. Hoje nós vamos dar início. Na live anterior, pessoal, a live não ficou salva. Então, por isso que eu decidi gravar esse estudo para ficar registrado, o início do estudo dessa coleção. Foi uma live muito interessante, muito bacana, com muitas participações. E, infelizmente, devido a um problema técnico do Instagram, não foi possível deixá-la salva. Então, eu me propus a regravar o estudo, repassando as partes principais que nós conversamos na live anterior, para que a gente não perca um pouco dessas informações que nós reunimos aqui durante o estudo, dessas reflexões que são muito importantes. Então eu quero convidar vocês para participar, mesmo que não seja ao vivo, mas que seja também uma oportunidade de a gente rever, da gente reforçar o que nós falamos também na última live. E deixe um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o estudo, sobre as leituras, fique à vontade. Então vamos lá? Antes de começar, eu queria abrir o estudo com uma frase muito famosa, muito conhecida do professor José Herculano Pires, quando ele diz o seguinte: ninguém é professor de espiritismo. Todos somos aprendizes. Todos. Então, essa frase ela é muito importante, para a gente se lembrar de que não existe professor de espiritismo mesmo, como ele bem coloca, Nós todos estamos aprendendo. Seja quem está nas casas espíritas, quem se interessa pelas leituras, pelo estudo, acompanha aí os perfis espíritas, todos nós estamos aprendendo. Então aqui a live, o estudo, toda terça-feira a gente tem essa oportunidade de juntos nos reunirmos virtualmente para conhecer um pouco mais, aprofundar os nossos conhecimentos na codificação espírita. E hoje então nós vamos dar início ao Livro dos Médiuns. Só para citar aqui, essa frase do professor José Herculano está lá no livro dele que se chama O Mistério do Bem e do Mal, que é um livro que reúne as crônicas que ele publicou durante muitos anos no Diário de São Paulo. Então é muito interessante esse livro, traz muitas reflexões aí importantes até hoje para todos nós, Pessoal, então, dando início aqui, eu queria explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica do nosso estudo, deixar registrado aí como que a gente vai proceder aí ao longo deste ano. Então, dando início hoje ao Filosofia da Mediunidade, nós já começamos o estudo do Livro dos Espíritos através da coleção Filosofia Espírita. Nós já estamos na questão 155, 156, se não me engano. Então, lá nós já estamos caminhando já desde o início do ano passado. Então, e agora nós vamos entrar então no Livro dos Médiuns. A diferença vai ser a seguinte: no Filosofia Espírita, a gente faz a leitura da questão no Livro dos Espíritos, comenta essa questão, a resposta que Kardec recebe dos Espíritos, e depois, no texto do Filosofia Espírita, que está até aqui comigo, no texto do Filosofia Espírita, eu seleciono os trechos ali que eu acho mais importantes de serem ditos. Miramês traz alguns exemplos, algumas imagens, ele descreve algumas imagens para ajudar a gente a compreender o conteúdo que está ali. Então, eu seleciono esses trechos. A diferença que vai acontecer aqui vai ser a seguinte: nós vamos estudar o Filosofia da Mediunidade na íntegra. Quer dizer, nós vamos estudar o texto completo. Como no Livro dos Médiuns os itens são maiores, são mais extensos, eu vou contar com a colaboração de vocês para que vocês leiam antes, se possível, porque vai ajudar bastante na hora da live, para não ficar assim totalmente descolado do que a gente está conversando na live.
Então, sempre que eu divulgar os temas, no dia da live mesmo, eu coloco lá para vocês qual é o capítulo do Filosofia da Mediunidade e qual é o item correspondente que ele está analisando no Livro dos Médiuns. Porque aí vocês podem ler, então, no Livro dos Médiuns e na live a gente vai, então, estudar o comentário que Miramês faz sobre aquele item. Ele estuda, pessoal, item por item, tá? Então, por exemplo, só dando um exemplo aqui, o capítulo 1, ele vai estudar ele vai estudar o capítulo 1 e o item 1 do Livro dos Médiuns, só para vocês terem uma ideia, né? E aí, no 2, ele vai estudar o item 2, por exemplo. Aí lá no item 3, ele vai continuar o item 2, porque o item 2 é mais extenso. E assim vai, ele vai sempre situar qual que é o item e o capítulo que ele está comentando. Então ajuda a gente a localizar exatamente qual parte que ele está analisando, né? Vai ajudar bastante. Então quem puder fazer a leitura prévia, ajuda muito, né? Vai ser bem legal porque vai dar para acompanhar bem. Nem todos têm o livro, né? Nem todos têm a coleção, por isso que eu decidi fazer o estudo do texto completo. Então a gente vai lendo e vai conversando e vai comentando, trazendo referências também sobre o texto. Então a gente pode estudar entre 2 ou 3 textos por live, né? Que aí o tempo eu acho que dá para fazer sem muita correria e também, né, em um tempo razoável aí. Deixa eu ver se com relação a isso, só isso que eu falei. Então é isso. Essa coleção, eu não sei se ela está disponível aí, como o Filosofia Espírita está disponível em um site, né? Quem não tem o livro físico pode consultar o site. Agora, o Filosofia da Mediunidade, eu não sei se ele está disponível, né, da mesma maneira. Então, por isso que nós vamos focar no estudo do texto completo, tá bom? Então, a gente vai lendo e vai estudando aí ao longo da live, tá bom? Pessoal, antes de entrar no estudo, eu queria contar para vocês um pouco sobre o Livro dos Médiuns, né? A gente precisa também, além de fazer uma introdução, entender um pouco do contexto, né? E qual é a importância do Livro dos Médiuns e também a importância de se estudar esse livro. O que ele tem, o que nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Então é muito interessante a gente saber onde ele está inserido dentro do contexto da codificação espírita. Ele é o segundo livro, né? Ele é publicado depois do Livro dos Espíritos. Então ele foi publicado em 1861 pela primeira vez, né? Lá em Paris, na França. E é um livro, pessoal, é uma obra tão importante porque ela vai ajudar, né, a gente a ter um aprofundamento melhor do que é a mediunidade e, mais do que isso, ela vai dignificar a mediunidade, ela vai nos mostrar, vai nos apontar a seriedade do assunto. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Por que é importante a gente estudar, a gente ler? E aí, cada leitura, cada capítulo, a gente vai entendendo como Kardec vai trazendo esse assunto e como ele trata esse assunto, né? Como a seriedade é muito grande. E realmente tudo que ele pesquisou, tudo que ele buscou ali, ele realmente soube organizar de uma forma muito pedagógica e apresenta também nessa segunda obra da Codificação Espírita. Além dessa dignificação que a gente está falando da mediunidade, ele também ajuda, é uma obra que é um divisor nesse entendimento das manifestações espirituais. Porque até então, pessoal, acontecia, né, acontecia muita coisa, então cada um falava uma coisa, cada um dava uma definição, e era tudo muito assim, às vezes jogado muito pro lado do fantasioso, né, do sobrenatural. Então, mais uma vez, essa obra vem num momento importante para nos ajudar também a entender essas manifestações, o que se trata, são espíritos, o que é o espírito. Então, tudo isso a gente vai aí ao longo do estudo, a gente vai conseguindo entender, a gente vai conseguindo compreender e realmente vai captando lá no fundo a importância que é o livro dos médiuns. Para quem tiver com o Livro dos Médiuns aí, vamos abrir lá então.
lá na contracapa, tá, pessoal? Lá no comecinho, lá assim que a gente abre o livro, na contracapa mesmo, onde está o título do livro. Olha só o que vai ser mencionado aqui. O título do livro, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí, em seguida, está escrito Espiritismo Experimental. Então, olha o quanto é importante esse termo. O que é esse termo? A gente vai também entendendo aí ao longo do estudo. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. O que é o Espiritismo Experimental? Naquele momento ali que Kardec estava envolto ao trabalho da codificação, de organizar a codificação espírita, Kardec então esteve presente, envolvido em muitas reuniões espíritas, né? Era uma espécie de laboratório ali para ele, porque ele estava analisando as manifestações, tinha oportunidade às vezes de tirar uma dúvida. Então tudo que ele via, tudo que ele notava, ele registrava. Então isso também vai aparecer aqui para nós, de como que eram as manifestações naquele momento, como elas aconteciam. E aí ele vai avançando, né? Vai trazendo para nós os conceitos, os tipos de mediunidade e assim vai. Mas esse espiritismo experimental é no sentido, então, dessa reunião mediúnica. O que acontecia de fato, né? O que ele viu, o que ele notou, o que ele investigou, o que ele pesquisou, o que ele trouxe. Né? Então foi um grande laboratório para ele, por isso que então ele vai utilizar o termo espiritismo experimental, naquele sentido ali de se investigar do que se tratava e dar o devido cuidado àquela matéria que ele estava investigando, né? Seguindo aqui, ele continua, contendo o ensinamento específico dos espíritos sobre a teoria de todos os tipos de manifestações, sobre os meios de comunicar-se com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os obstáculos que se pode encontrar na prática do Espiritismo, para servir de continuação de O Livro dos Espíritos. Então, voltando um pouquinho aqui contém, então, no Livro dos Médiuns, o ensinamento específico dos espíritos sobre a teoria de todos os tipos de manifestações. Então, se alguém quiser entender, quiser pesquisar, querer saber o que é as manifestações, né, tá aqui. Aqui tem todas as informações importantes para a gente saber, né, principalmente naquele momento ali da codificação espírita. Como que se dava essas manifestações, como elas foram classificadas, como elas foram entendidas, estudadas. Também a gente vai encontrar aqui os meios de comunicar-se, né? Essa teoria sobre os meios de comunicar-se com o mundo invisível. Como é que acontece a comunicação, esse intercâmbio, mundo físico, mundo espiritual? Como é que acontece? Como é que um médium se comunica? Como é que um espírito se comunica através de um médium? Como é que um espírito realiza, através de um médium, a psicografia? Ou então a psicofonia? E aí? Então aqui vai ser tratado também sobre esses temas, né? Os meios de comunicar-se com o mundo invisível. Outro ponto importantíssimo, pessoal, e muito importante, o desenvolvimento da mediunidade. Aqui nós vamos encontrar informações muito importantes para a gente tratar sobre esse assunto do desenvolvimento da mediunidade. E o mais interessante aqui, pessoal, que não é uma receita, né? Isso pode, isso não pode. Mas Kardec foi vendo ali dia a dia, com a experiência, de como é realmente possível esse desenvolvimento. Como que ele acontece, como ele pode ser feito de uma forma segura, de uma forma realmente que vai trazer benefícios, vai ser útil para a humanidade. E claro, também ele vai entrar nas dificuldades e obstáculos que se encontra na prática do Espiritismo. Então, dificuldades e obstáculos. Então, como que essas dificuldades se apresentam? O que são esses obstáculos? A gente pode citar um exemplo aqui, por exemplo, né, desses obstáculos com relação a uma dificuldade que o médium pode enfrentar durante a prática mediúnica, que é a obsessão.
tanto é que ele vai ter um capítulo específico aqui que ele vai tratar sobre a obsessão. Então, para vocês terem ideia de como naquele momento lá Kardec já sabia da relevância desse assunto quando o tema era mediunidade, quando era o exercício mediúnico, a prática mediúnica. Então, como que essas dificuldades e esses obstáculos apareciam durante essa prática, como a gente pode se precaver também para isso não atrapalhar, para isso não contaminar a prática mediúnica e fazer com que ela não dê os frutos que ela pode dar, os frutos positivos, né? E para servir de continuação de O Livro dos Espíritos. Então aqui nós vamos ver logo em seguida, aqui na introdução, como Kardec orienta também a gente entrar no Livro dos Médiuns após o estudo ou a leitura do Livro dos Espíritos. E ele explica por que também. Então vamos avançando aqui, vamos entrar lá na introdução. Só para quem não conhece, para quem não leu ainda, para quem não viu como é a estrutura do Livro dos Médiuns, ele é dividido em duas partes. Parte 1 são as noções preliminares, que ele vai falar sobre o espírito, sobre o que é maravilhoso, o que é sobrenatural, que era os atributos que eram colocados quando acontecia algum fenômeno. Então, tudo era denominado como sobrenatural, como maravilhoso, né, ou fora, fantástico. Tinha vários adjetivos nesse sentido. Então, Kardec vai tratar desses assuntos nos 4 primeiros capítulos aqui. E aí, na parte segunda, né, na parte 2, ele vai dedicar, então, sobre as manifestações espíritas. E aí a gente vai entrar aí em vários pontos muito importantes para a gente entender como funciona, né, como realmente essa ferramenta que é a mediunidade, ela se manifesta no mundo físico, e a gente vai ter a condição aí, né, ao longo do estudo, ao longo das reflexões, de entender um pouco melhor, juntamente com a coleção Filosofia da Mediunidade, esses pontos tão importantes que Kardec vai trazer aqui na parte segunda, na parte 2. Vamos entrar lá na introdução? Quem estiver seguindo aí comigo, a introdução, pessoal, ela é até pequena, tá? Ela tem 3 páginas apenas. Mas, reforçando aqui, como eu já falei em outras oportunidades, é muito importante a gente dedicar um tempo para a gente olhar a introdução das obras que nós vamos estudar. Quando nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos no ano passado, no ano de 2020, né? Nós começamos da introdução. E muita gente se surpreendeu. Até quem já é espírita, quem já conhece o Livro dos Espíritos, já tinha o hábito de ler, de estudar, muitas pessoas não tinham se atentado à introdução. E na introdução é onde o autor se comunica com a gente, é onde ele aponta, é onde ele mostra pra gente como ele chegou naqueles conceitos, como que foi realmente o processo ali que ele se dedicou de pesquisa para poder chegar naquela obra. Então é muito importante a gente dar atenção para a introdução. Tem muita gente que pula, né? Que deixa, a introdução não precisa. Mas a introdução é o diálogo do autor. Embora eu acho que nas obras Kardec dialoga com a gente o tempo todo, né? Mas nessas obras específicas é um diálogo à parte, que ele está apresentando para a gente o que nós vamos encontrar nessa obra, o que nós podemos esperar. E, claro, também ele faz algumas considerações que são importantes para a gente entender como que foi elaborada essa obra, como que se chegou nessa obra e quais os objetivos que ele tinha no momento que ele, então, está se debruçando na pesquisa, em tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu queria destacar com vocês. Lá no segundo parágrafo, ele vai dizer aqui o seguinte: esta obra é destinada a facilitar o caminho, né? Caminho daqueles que se ocupam do espiritismo, né? Permitindo-lhes aproveitar o fruto de nossos longos e laboriosos estudos, pois teria uma ideia muito falsa quem pensasse que para ser conhecedor dessa matéria, bastaria saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar,
ou segurar um lápis para que ele se pusesse a escrever. Então, pessoal, é muito mais do que isso. A mediunidade, ela é muito mais do que o fenômeno, né? Isso que eu acho que é muito interessante, que a gente vai percebendo ao longo do estudo. Aqui a gente vai estudar, vai analisar essas possibilidades. Aqui Kardec é bem didático para apresentar para a gente, mas nós vamos percebendo aí também a importância que se tem de entender a mediunidade além dos fenômenos. Nós vamos entender os fenômenos, nós vamos entender onde o médium está ali inserido, mas também nós vamos entender que não é somente, né, quero ser médium. E aí então, naquela época, né, das mesas girantes, então se colocava as mãos sobre a mesa e a mesa girava. Então não é isso, né, é mais do que isso. Então aqui ele vai apresentando essa relevância, essa importância para nós, né? E aí, seguindo aqui, igualmente se enganaria quem acreditasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então não é uma receita. Ainda que cada um tenha em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, essas qualidades são de níveis muito diferentes em cada indivíduo. E seu desenvolvimento vincula-se a causas que, para existir, não dependem da vontade das pessoas. Ah, Edu, eu quero ser médium. Posso ser médium? Eu quero ser médium de psicografia. E aí? Aqui ele fala, não depende da vontade das pessoas. Nós todos temos o germe, né? Ele coloca bem aqui, cada um tem, ainda que cada um tenha em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, essas qualidades são de níveis muito diferentes em cada indivíduo. Então, cada um tem realmente algo nesse sentido. E aí ele vai indicando aqui, ele vai falar sobre o objetivo da obra. Ele diz o seguinte: o seu objetivo é indicar os meios para desenvolver a faculdade mediúnica conforme as condições de cada um. E, sobretudo, dirigir seu emprego de uma maneira útil. Olha o tanto que é importante isso. Quando a faculdade existir. Mas esse não é o único objetivo ao qual nos propomos. Então, um dos objetivos, né, é esse de indicar os meios para desenvolver a faculdade mediúnica conforme a capacidade de cada um, as condições de cada um. Então, nós não somos iguais, pessoal. Cada um de nós tem uma potência, tem uma organização do nosso organismo que vai possibilitar uma maior facilidade nesse tipo de mediunidade ou naquele outro. Então, é importante a gente saber isso. E aí ele vai continuando também, né? O outro objetivo, guiá-las em suas observações, né? Os médios, né? Guiar os médios em suas observações, assinalar os obstáculos que elas podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios para obter boas comunicações. Né? Então, isso vai sendo mostrado para nós ao longo da obra. Nós vamos nos deparando com isso, né? Isso é um dos objetivos da obra. Nós vamos entendendo aqui. E aí, um pouquinho mais à frente, Kardec vai dizer para nós o seguinte: a prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre está isenta de inconvenientes, que só podem ser evitados por um estudo sério e completo. Então, olha só, aqui Kardec alerta, né, nos alerta com relação à prática do espiritismo, que é cercada de dificuldades e muitas vezes nós não estamos isentos de inconvenientes. Agora, esses inconvenientes podem ser evitados, né, se a gente se dedicar, então, ao estudo sério e completo. O que é um estudo sério e completo, pessoal? É a gente estudar 3 anos, 4 anos, um período de uma faculdade, depois nunca mais estudar, porque nós já estudamos, é possível a gente se formar médium? Sou um médium formado. Igual a gente se forma em várias graduações, vários cursos.
É possível? Então Kardec nos alerta aqui por um estudo sério e completo. Esse sério e completo, pessoal, além, claro, da responsabilidade, da disciplina, é também um estudo contínuo. Ah, Edu, eu já li o livro dos médiuns 10 vezes. Eu já entendi tudo que está aqui, eu não preciso ler mais. Será? Será que a gente já entendeu, pessoal? Eu já escutei algumas pessoas falarem isso. Eu já escutei de médiums, ou pelo menos se declaravam médiums, dizendo que já tinha lido já o Livro dos Espíritos muitas vezes, então queria ler outras coisas, porque já tinha realmente entendido tudo que estava ali, então queria buscar outras coisas. E aí? Eu acho que nada contra quem quer buscar outras leituras, outros textos. Eu acho que isso abre o nosso leque e nos ajuda, claro, a ter um maior conhecimento, um maior discernimento. Mas será que a gente pode abrir mão das obras básicas? Será que a gente pode abrir mão de estar sempre conectado com esse estudo sério e completo e contínuo aqui, que é a codificação espírita? Nós já sabemos tudo que está na revista espírita, pessoal, de quando estava sob a direção de Allan Kardec. Então, quando alguém falar pra gente que já leu a codificação, eu já li os 5 livros, agora eu quero ler outras coisas, agora eu quero... Será que essa pessoa já adentrou a revista espírita e já leu todos os volumes lá até o ano de 1869, que quando Kardec... até o último ano que Kardec dirige a revista espírita? Será que a pessoa leu todos os volumes? E a pessoa compreendeu todas aquelas cartas, aqueles relatos, aqueles pedidos de informações, né? Aqueles casos que chegavam até Kardec para que Kardec desse uma resposta? Será que a gente já teve tempo de vida para estudar tudo isso? Então, assim, é pra gente se questionar, pra gente pensar. Nada contra a gente buscar outras leituras, volto a dizer. Mas não vamos cair na cilada de achar que nós já entendemos tudo que Allan Kardec trouxe na codificação. Nós não conseguimos, pessoal. Então, vamos ter esse cuidado aí também de permanecer com essa vontade, com esse intuito aí de aprender sempre, né? Ele fala que logo em seguida dirigimos-nos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que compreendem toda a sua gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível uma brincadeira. Então ele faz esse alerta. Ele está se dirigindo às pessoas que veem uma finalidade séria no Espiritismo. Então não é para brincar, não é uma leviandade, não é algo para divertimento, como muitas vezes foi utilizado nessa mesma época de Kardec, né? Durante o fenômeno ali das mesas girantes, nós sabemos que existiam muitas reuniões fechadas, muitos clubes que apresentavam aquilo como uma forma de divertimento. Para quem tiver curiosidade de ver isso muito claramente, numa série, eu não sei se é uma série ou se é um filme, eu acho que deve ser uma série, eu não lembro exatamente, sobre aquele mágico Houdini. Ela passou na TV aberta uns anos atrás. Eu assisti essa série e nessa série mostra, pessoal, como Houdini era um mágico, né? Então tinha toda essa coisa lúdica do mágico. Apareceu em alguns momentos ali as pessoas utilizando das mesas girantes como se fosse um espetáculo para distrair a burguesia, né? Os salões nobres daquela época. Então, quer dizer, eram pessoas que não viam no espiritismo que estava ali surgindo, que estava ali aparecendo, os fenômenos, como algo sério, como algo que realmente trazia algo por trás, né? Como Kardec se questionou e foi atrás e pesquisou e quis saber o que era, do que se tratava. Mas espera aí, tem alguma coisa, né? Tem alguma
isso é um truque de mágica? Isso é algo que está sendo forjado? Não, aí Kardec foi atrás e realmente chegou-se à conclusão de se tratar de um princípio inteligente. E, consequentemente, a pesquisa foi aí avançando, e ele pôde trazer toda a obra da codificação para nós. Então, naquela época, tinha muitas pessoas que utilizavam como divertimento, como brincadeira. Então, ele volta a dizer aqui: dirigimos-nos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que compreendem toda a sua gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível uma brincadeira. Então, aquele que acha que é uma brincadeira, então não é aqui que ele deve fincar as bases, né? Que ele deve, né? Porque se ele for levar só pelo lado da brincadeira, então não é isso, né? Não é essa a intenção. Ele fala logo em seguida também que essa obra, né, contribuirá, ao menos, é o que esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é de sua essência e para evitar que se veja nele um assunto frívolo, um mero divertimento. Então, novamente, ele reforça, né, que essa obra vai contribuir para realmente dar um caráter sério ao Espiritismo, né, que é a essência. Que é a própria essência dele, é esse caráter sério, né? Então, e também, claro, evitar que ele fosse utilizado de maneira superficial, de maneira, né, como um mero divertimento, como estava acontecendo também. Ele faz uma outra observação aqui que eu acho interessante também com relação à nossa ignorância, né? O nosso desconhecimento. Olha só. A má impressão que causa aos iniciantes ou a pessoas despreparadas a visão de experiências feitas de maneira fútil e superficial, sem conhecimento de causa, que é esse exemplo que nós estamos falando, essas experiências têm o inconveniente de dar uma ideia muito falsa do mundo dos espíritos e de expô-los à zombaria e a uma crítica que quase sempre terá fundamento. É por isso que os incrédulos raramente saem convertidos dessas reuniões e sim pouco dispostos a enxergar o lado sério do espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm ocasionado mais prejuízos do que se pode imaginar à opinião de muita gente. Né? Então, quando ele fala aqui, né, com relação a esse despreparo, né, a má impressão que causa aos iniciantes, né, pessoas despreparadas dessas experiências, né, pode achar que seja falso mesmo, que seja uma brincadeira, que seja um truque, que não seja algo sério. Então, um médium que ainda possui muita ignorância e leviandade vai ocasionar esse prejuízo. Em vez de esclarecer, né, de realmente reportar ser algo importante, ter um caráter sério, né, que é a essência do espiritismo, ele vai contribuir para uma visão errada, para uma visão frívola, para uma visão... ele fala aqui, né, ele vai causar mais prejuízos à opinião que as outras pessoas possam vir a ter com relação ao espiritismo. Então é um alerta também, pessoal, porque isso ainda hoje acontece. Então aquela pessoa que não conhece, que não sabe, que não entende, e aí passa pela visão de um médium, né, ignorante e leviano, aí a pessoa vai olhar e falar: mas espera aí, é isso? Então não é uma coisa séria, vocês entendem? Então por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente a gente pode plantar aí sementes erradas, conhecimentos errados com as pessoas, e isso vai realmente ser algo que nós vamos ter que colher lá na frente, né? Deixa eu ver aqui. Outro ponto interessante para a gente concluir a introdução, não, está quase concluindo. Ele vai dizer o seguinte: o espiritismo tem feito grandes progressos de uns anos para cá, mas fez progressos imensos, sobretudo depois que entrou na via filosófica, pois então passou a ser analisado por pessoas mais esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina.
da qual não mais se riem os que zombam das mesas girantes, os que zombavam das mesas girantes. Então olha só, né, a importância. Quando ele fala da via filosófica aqui, pessoal, nós vamos nos lembrar do Livro dos Espíritos, né? Porque realmente o Livro dos Espíritos, ele finca aquela base filosófica da doutrina para nós, né? E aí ele vai mostrar também que estava havendo um progresso nesse entendimento, né? Pouco a pouco. E com essa via filosófica, pessoas esclarecidas, pessoas de ciência, pessoas realmente ali com grande destaque na época, ele não vai citar aqui exemplos, mas a gente pode, né, completar essa informação. Várias pessoas ali da época, escritores, poetas, cientistas, astrônomos, enfim, várias pessoas ali da época que ele vai citar aqui como mais esclarecidas, o espiritismo passa a ser analisado por essas pessoas, e a partir dessa análise, né, a partir desse crivo sério, né, que a via filosófica proporcionou, então a doutrina realmente se torna essa doutrina, ela realmente ganha esse corpo, porque não vai ser mais, como ele bem coloca aqui, né, não vai ser mais aquela zombaria, né, que acontecia das mesas girantes. Muitas pessoas zombavam, a pessoa fazia graça mesmo, não fazia piada, né? Por exemplo, durante os shows lá que aparecem na série do Houdini, por exemplo, pessoas faziam perguntas assim das mais frívolas, das mais superficiais assim possíveis, e aí as mesas giravam e ali todo mundo ria, achava graça. E aí? Então sai desse espaço aí de mau uso, esse espaço de zombaria, para realmente se tornar algo que realmente passa pelo crivo da razão, pelo crivo do raciocínio, para se tornar então uma doutrina, onde muitos e muitos vão se debruçar para estudá-la e além de estudá-la, encontrar o sentido ali e a partir de então passar a divulgá-la. Nós temos aí muitos exemplos no campo das letras, da ciência, das artes, de pessoas da época ali, com renome mundial inclusive, que perceberam ali, entenderam realmente do que se tratava, e a partir dali foi engrossando esse coro, esse grupo que realmente contribuiu para que a doutrina se estabelecesse ali naquele início, né? Ele vai fazer mais uma consideração aqui, que eu acho interessante da gente falar rapidinho. Após ter exposto no Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, oferecemos nesta obra, o Livro dos Médiuns, a parte prática, para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para entender os fenômenos a que podem ser chamados a assistir. Eles verão aqui os obstáculos que se pode encontrar, e terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora uma sendo o complemento da outra, são até certo ponto independentes entre si, mas a quem quiser se ocupar seriamente do assunto, sugerimos ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque nele contém os princípios fundamentais, sem os quais algumas partes deste, que é o Livro dos Médiuns, talvez dificilmente fossem compreendidas. Então a gente percebe que o Livro dos Espíritos, pessoal, foi uma preparação ali para a gente poder entender essa parte prática. E também, muito importante a gente entender que não é somente a parte prática. A mediunidade não é só a parte prática, não é só os fenômenos. Passa também pela via filosófica, pelo entendimento, né? Pelo raciocínio, pela lógica, pelo estudo, pela compreensão. Não é simplesmente o fenômeno pelo fenômeno. Então, olha a importância de se ter vindo primeiro o Livro dos Espíritos, preparar realmente essa base, para depois vir os outros livros, vir o aprofundamento do estudo que Kardec estava fazendo e de tudo que ele estava acompanhando, que estava acontecendo. Então, olha como isso foi bem definido aí ao longo das obras. A gente vai avançando, a gente começa com o Livro dos Espíritos, passa para o Livro dos Médiuns, depois passa para o
para o Evangelho, depois para Gênesis, céu e inferno. Então a gente vai percebendo o aprofundamento. Então olha a importância da gente conhecer a base. A base é o livro dos Espíritos. A base prática é o livro dos Médiuns. E aí ir avançando para as outras obras, que são muito importantes, né? Então era isso que eu queria comentar com vocês com relação à introdução do livro dos Médiuns. E a gente vai então passar para o foco do nosso estudo, que é o Filosofia da Mediunidade, pelo nosso amigo Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Pessoal, para quem não conhece ainda, né? A coleção Filosofia da Mediunidade, ela possui 8 volumes, eu estou aqui com o primeiro, nós vamos iniciar hoje, né? São 8 volumes. Ela foi publicada pela primeira vez em 1991 pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, e ela traz para nós comentários a respeito do livro dos Médiuns. Aqui nas costas do livro, olha só o que foi trazido para nós, olha só. Esta obra, Filosofia da Mediunidade, é um toque de entendimento como outras que já foram publicadas, no sentido de que os médiuns se animem mais, em se sabendo úteis aos que viajam com eles a caminho. Então, olha só, para animar mais, né, os médiuns, quando eles se percebem úteis, olha o tanto que é importante. Mostra que a faculdade mediúnica é uma força e tem base filosófica, mostrando aos homens que podem ser úteis em qualquer lugar, mas sempre deixando o sinal da caridade cristã e do amor puro. Leva aos candidatos a verdade sem violência, despertando em cada um os deveres para o ministério do bem. A mediunidade é fato. A mediunidade é fato comum em todos os povos. No entanto, ela traz responsabilidades para quem deseja desempenhar um papel de medianeiro cristão, limpando o seu passado entulhado das paixões mundanas que entorpecem a vida da alma. Então, olha só, né? Ele reforça a importância de que a mediunidade é um fato comum em todos os povos da humanidade, né? Então, ela traz responsabilidades para que a gente possa, para quem deseja, desempenhar esse papel, né, de médium cristão, limpando o seu passado. Quer dizer, através de um serviço, através dessa ferramenta, nós também expiamos aí, pessoal, nós também quitamos nossos débitos perante a lei de Deus. Então, é muita responsabilidade que nós temos em mãos, né? Pessoal, então, para dar início, eu queria comentar rapidamente aqui com relação ao prefácio da obra, que é assinado por Bezerra de Menezes. Eu selecionei 2 trechos aqui para a gente comentar. Olha só o que ele vai dizer aqui. Estamos empenhados em despertar o interesse dos médiuns para a leitura e para o saber, porque mediunidade sem preparo é ferramenta estragada que somente traz preocupação ao servidor. Então, olha só, ele reforça aqui o interesse deles, né, espíritos evoluídos, espíritos superiores, espíritos que prestam assistência à humanidade, de despertar o interesse dos médiuns para a leitura, para o saber, para o estudo, né, pessoal? Para o raciocínio. Então eles nos ajudam nisso, eles nos intuem esse interesse para que a gente possa buscar o estudo, buscar as leituras, buscar realmente se aprimorar e entender melhor sobre o assunto, né? Mediunidade sem preparo é ferramenta estragada. Então não adianta eu achar que eu sou um médium e eu não preciso de algum preparo. Precisamos sim. Para a gente praticar a mediunidade, pessoal, nós precisamos desse preparo. Porque sem esse preparo, os frutos não vão ser os frutos úteis. Vão ser outros frutos. E aí? O que nós vamos escolher, né? E aí, um pouquinho mais à frente, ele vai dizer: a mediunidade é um dom que, mesmo tomando
variados nomes, de acordo com as variadas crenças, no fundo tem a mesma função divina de mostrar que existe algo que não morre e que somos eternos dentro da eternidade de Deus. Todas as religiões, filosofias e mesmo a ciência logo se darão as mãos em um só objetivo, aquele que une os corações no amor e em que a fraternidade cósmica abraçará toda a humanidade e todos os mundos. Então, pessoal, ele reforça, né, a presença aí, é um dom, a mediunidade como um dom que é pensado e é refletido sobre variados nomes, em variadas crenças, tá? Não, nem sempre todas as crenças, todas as religiões vão dar o mesmo nome. Então, muitas vezes vão ser utilizados outros termos, e aí a gente precisa também, claro, estar atento para a gente poder entender quando o assunto converge, né? E para encerrar, ele diz o seguinte: a série que começa com este volume, né, é um esforço do nosso irmão Miramês para o esclarecimento sobre o mediunismo, para a educação e a instrução dos portadores da mediunidade em ação. Filosofia da mediunidade é o sistema que o espírita deve usar para disciplinar a mediunidade pela mediunidade. Que Deus abençoe a todos. Bezerra, Belo Horizonte, 20 de julho de 1988. Então, pessoal, aqui ele reforça, né, a importância. Essa coleção vem, claro, nos ajudar no esclarecimento, né, para que a gente possa, então, se disciplinar. Muito importante, um médium disciplinado. Muito importante, nós não podemos nos esquecer desse adjetivo disciplinado. Então ele usa, né? É o sistema que o espírita deve usar para disciplinar a mediunidade pela mediunidade. Então é um grande esforço que nós temos que nos comprometer. Uma vez que nós temos consciência, pessoal, nós precisamos nos comprometer com a disciplina, com a responsabilidade, com o estudo, para que a gente possa exercer a mediunidade. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos a cada dia melhorar, e que os frutos que ela traz, né, os benefícios que ela traz, são realmente muito positivos para a humanidade, quando a gente encara com essa responsabilidade, com essa disciplina e, acima de tudo, com a caridade no coração, né, nas nossas intenções. E aí realmente os frutos serão muito poderosos e vão realmente chegar, né, a quem realmente precisa chegar. Então vamos também pensar sobre isso. Queria comentar com vocês também, antes de entrar no capítulo 1, logo em seguida aqui, pessoal, tem um proêmio de Miramês, que é, na verdade, como se fosse um outro prefácio, né? Um texto preliminar que ele escreve, que tem 6 páginas e meia, aproximadamente, e que ele faz alguns comentários interessantes, introdutórios, sobre a mediunidade, sobre a coleção que vai, então, ser iniciada, né? Eu selecionei alguns trechos, eu não sei quanto tempo que vai dar pra gente conversar, pra gente comentar, mas alguma coisa vai dar pra gente falar. Então eu vou falar aqui com vocês o que eu selecionei pra gente poder ir conversando. Ele vai começar dizendo o seguinte: não basta somente ser médium, é preciso muito preparo moral. Ah, Edu, eu posso ser médium? Pode, mas nós vamos nos comprometer com o nosso preparo moral? Médium todos nós somos, mas ele deixa bem claro aqui, é preciso muito preparo moral. E aí? Nós queremos verdadeiramente nos comprometer com esse preparo, com essa reforma moral que nós precisamos tanto? Nós sendo médiums ou não, todos nós temos a reforma moral e a renovação íntima como meta principal da nossa encarnação, não é? E aí, nós vamos nos dedicar a ela, nós vamos nos tornar mais conscientes, ou nós vamos deixar a oportunidade passar? Vamos pensar sobre isso, né? Devemos compreender que somente atraímos para junto de nós o que somos na vida. A dignidade de Allan Kardec, sob a influência de Jesus, lançou as bases do intercâmbio seguro com os espíritos,
mostrando com maestria como se comunicar com os espíritos superiores, como conhecer quem é quem. Então, o estudo da codificação espírita, pessoal, realmente nos propicia esse intercâmbio, né? Essa base segura para esse intercâmbio com os espíritos. Mostra como a gente deve, né? Como a gente deve se comunicar com os espíritos e nos ajuda a entender a realidade ali de cada um. Deixa eu avançar um pouquinho mais na frente, tem outros pontos aqui também muito interessantes, olha só o que ele vai dizer também. O mau uso da faculdade mediúnica levou muitos a desistirem das missões em que poderiam crescer na direção do bem e do amor. É bem natural que os vivos desejem se comunicar com os espíritos, principalmente seus parentes, que foram para a pátria espiritual. Todavia, não podem se esquecer do preparo todos os dias, no sentido de se colocarem na posição de compreenderem a necessidade de moralizarem suas vidas. Uma necessidade, né? Amparando a si mesmos em todos os tipos de reforma interna, no estudo bem orientado e na prática dos preceitos do Evangelho de Jesus. Então, pessoal, esse ponto aqui é importante. Ele vai alertar a nós, né? O mau uso da faculdade mediúnica leva muitos a desistirem. Por que levam a desistir, pessoal? Quando a gente faz o mau uso? Porque realmente os frutos que nós colhemos com esse mau uso são frutos amargos, são frutos pesados. E aí não nos dá segurança para seguir adiante, nós desistimos mesmo. Então o mau uso leva à desistência, muitas vezes de missões que nós assumimos antes de reencarnar. Às vezes nós já estávamos com esse compromisso da mediunidade e aí a gente chega, a gente não quer estudar, a gente não quer se dedicar, a gente não quer realizar a gente não compreende essa necessidade de moralizar as nossas vidas. Esse moralizar aqui, pessoal, não vamos entender como sermos perfeitos, tá? Não é isso. Deus sabe, Jesus sabe que nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui na Terra justamente por isso, porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos condições de avançar, de melhorar, de quitar os nossos débitos e de seguir o caminho evolutivo. A gente não pode abrir mão disso, deixar isso para lá. Falar, eu não quero, não. A gente está realmente abrindo campo para muita sombra. Então vamos nos atentar a isso. Vamos nos lembrar desse preparo todos os dias. Dessa reforma íntima, essa reforma interna, a gente chama de reforma interna. Estudo bem orientado e na prática dos preceitos do Evangelho. Estudar e praticar os preceitos do Evangelho, isso às vezes a gente deixa a desejar, né? A gente deixa para trás, a gente até estuda, mas às vezes na hora de vivenciar, de aplicar, a gente pisa na bola, né? A gente erra muito ainda. Então vamos pensar, vamos lembrar disso, esse é um alerta que Miramês faz para nós aqui, né? Lembra-te que a conduta espírita deve ser a mesma evangélica, para que o médium crie em torno de si um campo de força capaz de sustentá-lo em todos os embates da vida na Terra. Em tudo o que fizeres para aumentar o bem, aparecerá a rejeição, como marco que o mal domina entre os homens. Necessário se faz que lutes, mas com inteligência. Lutes, mas com inteligência, nas hostes do amor, alicerçando todas as tuas obras na caridade sustentadora da liberdade espiritual e com segurança para uma vida nobre, fortalecida na verdade. Pessoal, olha o tanto que é importante isso que ele está citando aqui, né? A conduta espírita deve ser evangélica. Quer dizer, de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus. O médium, né? Com isso, ele vai criar
em torno de si um campo de força que vai sustentá-lo nos embates da vida. Pessoal, vamos lembrar das histórias aí dos grandes médiuns, os grandes que eu estou falando no sentido de mais famosos, tá? Mas todos nós conhecemos mais perto da gente, ou na nossa cidade, ou na nossa região, no nosso estado, médiuns realmente que conseguem, né, vivenciar essa conduta espírita evangélica, conseguem criar em torno de si esse campo de força que é capaz de sustentá-los aí ao longo da vida, e eles conseguem superar muitas dificuldades e geralmente constroem obras aí muito importantes, obras assistenciais, não só de assistência material, né? Mas também de assistência espiritual, como as casas espíritas, por exemplo, né? Que é uma grande responsabilidade. Imaginem vocês, pessoal, um médium que vem com uma responsabilidade de instaurar, né, nas bases da caridade, uma casa espírita, que é uma instituição que auxilia tantas e tantas pessoas, encarnados e desencarnados. Então, olha a importância que é o médium realmente deter essa conduta espírita evangélica, para que ele possa, né, reunir condições, esse campo de força em volta dele que é criado, ampara, né, para que ele possa realmente se sustentar nos embates da vida que não são fáceis. Nós sabemos que não é fácil. E aí ele vai seguindo aqui, né? Deixa eu ver um outro ponto aqui, pessoal, também. Aqui ele vai falar sobre a coleção. Ele vai dizer que fazemos simples convite para os de boa vontade em trabalharem no conserto de si mesmos. Podemos afirmar que a melhor mediunidade que conhecemos é ser instrumento do amor de Jesus. Aquele amor que não exige, que não violenta, que não troca, que não envaidece, que não é orgulhoso, que não serve de instrumento para o egoísmo, que não fere, que não entristece. É o amor puro na beleza que a verdade serve. É o amor que expressa o caminho, a verdade e a vida. Então, o intuito também dessa coleção, como ele coloca aqui, né, é fazer esse convite para que a gente possa, então, trabalhar no conserto de nós mesmos. E aí, pessoal, a melhor mediunidade, como ele bem coloca aqui, é ser instrumento do amor de Jesus. E aí, quando a gente pensa em instrumento do amor de Jesus, a gente amplia isso para a vida, né? Para tudo, para qualquer realidade que a gente esteja inserido. Então, vamos pensar sobre isso, sobre a gente ser realmente instrumento do amor de Jesus. E aí ele vai definir esse amor, né? Aquele amor que não exige, que não violenta, que não troca, que não envaidece, que não é orgulhoso, que não serve de instrumento para o egoísmo, que não fere, que não entristece. É o amor puro na pureza que a verdade serve. É o amor que expressa o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos ser esse instrumento do amor de Jesus? O que vocês acham? Será que na nossa realidade mais íntima, mais próxima, dentro dos nossos lares, nós podemos ser instrumentos do amor de Jesus? A gente sabe que sim, né? Então, por que não expandir isso também, né? Para fora, expandir para os amigos, para o círculo social onde a gente está inserido, e aí a gente vai expandindo, como Jesus nos ensinou a ser possível, né? Então é uma reflexão importante. Outro ponto aqui também legal que ele fala: a mediunidade é um dos inumeráveis dons que deverão chegar, aliando-se na personalidade como sendo a presença de Deus no coração da alma. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz com muita sabedoria que, fora da caridade, não há salvação. E cada dom que nos ajuda a despertar Deus em nós é caridade que fazemos a nós mesmos.
no sentido de que outras virtudes e outros dons despertam em nós, ascendendo-nos para a grandeza da vida. Então, olha só, cada dom que nos ajuda a despertar Deus em nós é caridade que fazemos a nós mesmos. Então, nós podemos transformar realmente essa possibilidade, esse instrumento da mediunidade como uma forma de despertar em nós essas virtudes que vai nos aproximar de Deus, né? Vai nos aproximar dos bons espíritos, dos espíritos tarefeiros que realmente estão apostos para o trabalho cristão, para o trabalho verdadeiro, né? De assistência a nós encarnados e também a outros desencarnados, né? Deixa eu ver aqui um outro ponto para a gente já entrar na... Pessoal, esse proêmio aqui de Miramês, ele é muito interessante. Só para vocês terem ideia, eu sublinhei ele quase inteiro, olha só. Ele está quase todo sublinhado, porque são realmente questões que ele levanta muito interessantes. Olha só, o médium verdadeiro que deseja crescer para a luz é, pois, o discípulo da verdade, devendo ser o guia para os que o cercam. A teoria é muito importante para a nossa vida. Todavia, depois dela, é indispensável que venha com toda a força a prática. Então, a teoria é importante, né, que é o nosso raciocínio, o nosso intelecto, mas logo em seguida tem que vir a prática junto, senão ela não é frutífera, né? Ela não é realmente algo que vai fazer diferença. Então, só quando a gente, logo em seguida, a gente apresenta a prática junto, né? Deixa eu ver aqui se tem mais um ponto um pouco interessante, importante. E para fechar aqui, ele vai dizer para nós, pessoal, um ponto que eu acho interessante aqui, rapidinho da gente comentar. Os centros espíritas não devem induzir o novato ao desenvolvimento mediúnico, logo que chega à casa, mas incentivá-lo a despertar seus sentimentos e indicar meios de aprimorar suas qualidades virtuosas, pelo trabalho no bem comum, de onde nasce o amor, aflorando os dons latentes no coração da sua vida. Então a gente vê aí, pessoal, muitas casas espíritas que orientam as pessoas assim que elas chegam. Às vezes a pessoa está passando por alguma situação, por algum problema, e aí muitos já direcionam isso para a mediunidade que a pessoa pode ter, né? Algo que ainda é preciso de um tempo para se verificar, para se atestar, né? E aí, geralmente, acontece muito das pessoas chegarem e logo já receberem a orientação de que elas devem desenvolver a mediunidade, porque se não desenvolver pode acontecer tal coisa. E a pessoa que chega, né, ela fica um pouco assustada. Eu já vi casos assim. Né? E aí as pessoas vieram falar comigo, Edu, mas eu tô com medo, eu não sei o que eu faço. Sabe? E não é assim, pessoal. Acho que ninguém é obrigado a nada, né? Quando a gente procura uma casa espírita, a gente tem que se ambientar com as pessoas que estão ali, o ambiente, a gente tem que sentir, a gente tem que aos poucos a gente vai absorvendo aquela psicosfera, aquele ambiente de estudo, aquele ambiente de reflexão, aquele ambiente que deve ser um ambiente ali preparado para os fenômenos mediúnicos, para assistência, para as reuniões, para as palestras, enfim. Então é um processo que a gente passa e a gente vai pouco a pouco ali aprendendo. E aí, se lá na frente, depois de um tempo, realmente for possível e for de interesse da pessoa desenvolver a mediunidade, aí, assim, eu acho que, como ele bem coloca aqui, primeiro a gente deve ser incentivado a despertar os sentimentos, né, a despertar os nossos valores, as nossas virtudes, a nossa boa vontade. A gente não pode cair assim de paraquedas, assim, sabe? A gente tem que ir com muita cautela, né? E o tempo, ele realmente age, pessoal. Eu falo isso por experiência própria. Então, o tempo, tudo acontece no tempo correto,
né, no tempo certo. A gente às vezes acha que não. Mas com relação à mediunidade, olhando o meu processo pessoal, eu vejo muito isso, o tempo, né? O tempo, a continuidade, a persistência, o estudo, a constância, tudo isso vai se somando e lá na frente, se for o caso mesmo, se for realmente, né? Se for possível ter alguma faculdade e ela poder ser desenvolvida, aí tudo bem, mas é um outro, né? Primeiro a gente tem que nos ambientar, cuidar de nós, né? Verificar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vontade. E aí isso é um processo, né? Cada um vai no seu tempo. Pessoal, então é isso que eu queria deixar sobre o proêmio, e aí nós já vamos entrar então no livro dos médiuns, lá no capítulo 1, que se chama primeira parte, noções preliminares, como a gente já falou, né? Depois a gente vai entrar então no capítulo 1. Existem espíritos? Tem algumas traduções que está escrito há espíritos, a minha está escrito existem espíritos. E aí nós vamos falar hoje do item 1 apenas, tá bom? A gente vai deixar o 2 para o próximo estudo, porque o 2 já é o item 2. E aí então ele é um pouquinho mais extenso, então nós vamos deixar para falar o item 2 uma única vez, fica melhor para a gente poder compreender. Então olha só, no item 1 aí, Kardec começa dizendo para nós então que a dúvida sobre a existência dos espíritos tem como causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Então olha só, dúvida sobre a existência dos espíritos. Quem já entrou em contato com o livro dos Espíritos viu lá, logo na introdução, Kardec vai fazer algumas considerações, ele vai trazer definições do termo alma, para a gente entender, né? Alma, espírito. Então, essa dúvida sobre a existência, pessoal, dos espíritos gera muita ignorância mesmo, né? A ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Então lá no livro dos espíritos começa já, logo no comecinho ali, já dá uma esclarecida pra gente sobre isso. Então Kardec traz essa primeira colocação. Por que acontece essa dúvida, pessoal? Essa dúvida, na verdade, ela é fruto de algumas coisas, de alguns pontos. Primeira coisa, né, de achar que os espíritos, né, a crença de que os espíritos são seres à parte da criação, e não são, né? Outra coisa importante da gente lembrar são os contos fantásticos, né, aqueles romances ali que não reflete muito, traz só aquela parte mais fantasiosa, que não aprofunda muito, né, traz alguns fenômenos, algumas coisas assim, parece que são coisas sobrenaturais, coisas de outro mundo, assim, torna na verdade tudo mais distante, né, tudo mais longe. Então isso é um dos motivos aí também de se ter essa dúvida, né, dessa ignorância sobre também acerca da verdadeira natureza dos espíritos. E aí, lá no final do item 1, Kardec vai dizer para nós assim, olha só. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, é um item curto, tá, pessoal? Ele tem 2 parágrafos só, então tá bem tranquilo aí para quem tiver o livro dos médiuns e quiser acompanhar. Kardec, no último parágrafo, diz para nós assim: seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, essa crença é necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria, sendo incompatível com a negação absoluta desse princípio. Assim, tomamos como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente, quer dizer, a demonstração evidente. O espiritismo traz para nós evidências, né? Ele não deixa dúvidas, ele traz maior clareza sobre isso. Enquanto o espiritualismo existe o espírito, existe a alma, tá? É meio assim, né?
Agora, o Espiritismo, ele já traz uma demonstração mais realmente patente, como ele coloca aqui, evidente, não deixa dúvidas para nós, né? Vamos entrar então lá no item, no capítulo 1 do Filosofia da Mediunidade, para a gente ver o que então Miramês vai ajudar a gente a analisar. Olha só. O meu tá bem rabiscado aqui, pessoal, mas no começo aqui ele vai, só para mostrar para vocês, para quem não conhece, ele vai colocar o capítulo 1 aqui, ele vai situar para nós aonde que está a análise, que aqui é Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, item 1, o título Espíritos, e aí ele vai fazer um comentário sobre esse item 1, tá bom? Então o foco do nosso estudo vai ser destrinchar aqui esse texto, para a gente aprofundar o que Kardec coloca para nós no item 1. Olha só o que ele vai dizer. Todas as criaturas sentem, na intimidade do coração, a certeza da existência da alma. Contudo, deixam ofuscar essa verdade pela ignorância. Então, pessoal, por mais que algumas pessoas, eu não acredito, eu não... Lá no fundo, todos nós, bem lá no fundo, tá, pessoal? Lá no fundo do nosso ser, a gente sabe que a gente tá aqui em uma experiência e nós vamos retornar para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Então, mas a nossa ignorância, né, o nível do nosso desconhecimento, isso ofusca um pouco essa certeza. Então alguns falam, eu não acredito, eu acho que não tem nada a ver. Porque isso realmente é fruto de algo que nós precisamos vencer, nós precisamos contornar, que é a nossa própria ignorância. E aí ele vai seguindo aqui. Ele vai comentar, né, os mais rígidos no entendimento descambam a criar histórias e fábulas, esquecendo-se ou fazendo esquecer da verdade que vibra dentro da letra que mata. Quando surgiu a doutrina dos espíritos, codificada pelo respeitável benfeitor Allan Kardec, que traçou as diretrizes, mostrando a verdade pelos caminhos que a humanidade já poderia suportar, dando nome a essas comunicações e dizendo que passaram essas almas, espíritos ou anjos, na Terra, que foram, né, os próprios homens em épocas recuadas e que poderiam voltar à Terra, tomando corpos quantas vezes forem necessárias. As comunicações entre os dois planos tomou o nome de mediunidade, sendo os espíritos os mesmos homens, sem as vestes carnais. Então aqui ele também traz essa transição, né? Eu não sei se essa é a palavra mais ideal, mais certa, mas essa transição, né? Do momento que o homem fantasiava muito, né? Trazia essas histórias, essas fábulas, e aí a doutrina, com a codificação, né? Ela vai traçar essas diretrizes mostrando a verdade para a humanidade. Fala, olha, não, existem espíritos são os seres que já habitaram a Terra e que retornaram ao plano espiritual e podem retornar em outros momentos para novas experiências, enfim, né? E aí a comunicação entre esses dois planos, físico e espiritual, tomou o nome da mediunidade. E aí ele vai seguindo aqui, pessoal. Tem um outro ponto aqui, logo em seguida, lá no quarto parágrafo, que ele vai dizer o seguinte: aí apareceu, dando continuidade, né? Aí apareceu a revolta dos ditos pastores, lutando para que os homens não fossem nivelados com os espíritos. Reuniram-se todas as forças possíveis no sentido de dar novos nomes e direções falsas ao espiritismo, à reencarnação e à comunicação dos espíritos. Entretanto, nada mudou. Pessoal, mesmo com toda essa relutância, né, das outras religiões, de falar, não, isso é falso, isso não existe, isso é verdade, nada mudou. Quer dizer, a gente acreditar ou não acreditar, pessoal, a espiritualidade vai continuar trabalhando do mesmo jeito, Deus vai continuar sendo misericordioso do mesmo jeito, as leis de Deus vão continuar valendo do mesmo jeito, nada mudou. E aí ele continua, ao contrário, foi incentivo para que novos adeptos aparecessem para o estudo sério da doutrina dos espíritos. Quer dizer,
mais pessoas, né, apareceram para estudar seriamente a doutrina, né, para ver realmente se aquilo ali fazia sentido. E ao contrário, foi incentivo para que novos adeptos aparecessem para o estudo sério da doutrina, e os instrumentos do espiritismo na Terra, os seguidores da codificação da doutrina, ouviram igualmente as palavras de Gamaliel. Então, os seguidores da doutrina ouviram igualmente as palavras de Gamaliel, que disse ao Conselho de Sinédrio, como registrado nos Atos dos Apóstolos. Então ele vai trazer para nós uma referência que está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 38 e 39, que é uma fala de Gamaliel, que era um doutor da lei, pessoal. Ele trazia ali no grande tribunal de Jerusalém, né, o grande sinédrio, ele trazia opiniões ali moderadas. Ele fez um discurso, e aí ele traz para nós o trecho desse discurso. Ele diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então é um discurso ali persuasivo, né? Ele recomenda a moderação. Nesse exemplo específico, ele está recomendando uma moderação com os apóstolos. Então ele fala, né? Se a obra vem do homem, ela perecerá. Se a obra vem de Deus, ela vai continuar, ela vai seguir. E é um pouco isso que Miramês coloca como o que ouviram os seguidores do Espiritismo lá no começo da codificação, né? Então houve muito esse embate aí. E aí ele continua. Logo abaixo ele vai dizer o seguinte: a mediunidade sempre existiu, porém tomou diretrizes elevadas com Jesus como médium de Deus, que mostrou sua presença mais visível pela sua estada na Terra. Jesus até aqui. Então olha só, a mediunidade sempre existiu, porém tomou diretrizes elevadas com Jesus como médium de Deus, que mostrou sua presença mais visível pela sua estada na Terra. Pessoal, então olha a importância, né? Mais uma vez aprofundada, a gente entender a importância da presença de Jesus, né? Da encarnação de Jesus entre nós. Então, Jesus mostrou para nós e dignificou a mediunidade, né? Ele mostrou para nós realmente a possibilidade desse instrumento e como realmente ele fez a diferença, né? Ele trouxe, né, através da sua presença, da sua experiência aqui conosco, ele elevou, então ele destacou a mediunidade. Ela toma então diretrizes elevadas, como Miramês coloca aqui. Interessante a gente pensar, né? Então não é algo fora. Se a gente analisar, pessoal, a vida de Jesus, as histórias, as parábolas, a gente vai percebendo ali realmente os milagres, né, pessoal, as curas. E aí, um pouquinho mais à frente, dando sequência aí, ele vai dizer para nós o seguinte: o Espírito é uma chama divina indestrutível. Voltando ali à questão número 1, o item número 1 do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, quando Kardec está reforçando essa definição, né, de espírito. O espírito existe, não existe, é um princípio inteligente. Então, reforçando essa parte, Miramês vai trazer essa informação. O espírito é uma chama divina indestrutível, capaz de assegurar as formas de todos os seus corpos, como mantê-los em harmonia. O que se expressa na Terra é uma pálida cópia do que existe nos planos espirituais. Se hoje sabemos que a matéria é indestrutível, que se desagrega, mas não desaparece, o que dizer da chama divina que a comanda? Essa não desagrega e não morre, porque é eterna. É obra de Deus na unidade do seu amor. Nela se encontra concentrada a maior força,
a força do amor divino. A humanidade deve considerar que o Espiritismo nos mostra a beleza da vida em todas as dimensões. Os espíritos fora do corpo formam sociedades, vivem em cidades, colônias e mesmo em campos, onde o trabalho é a primeira ordem do Criador. Estamos trabalhando em obediência ao tempo, porque ele é encarregado da maturação das criaturas, de fazer mais presente o espírito desencarnado junto à sociedade dos seres humanos. A ideia de separação surge, pois, por ignorância. Então, olha só, ele reforça aqui a importância, né, que nós, enquanto humanidade, devemos considerar que o Espiritismo nos mostra a beleza da vida em todas as dimensões, não só na dimensão material, pessoal. Se a gente imaginar o plano espiritual, imaginar toda a espiritualidade operante, trabalhadora em benefício da humanidade, a gente percebe isso que ele está dizendo aqui, em todas as dimensões. Então, os espíritos fora do corpo, eles seguem, né? Ele continua, eles formam sociedades, vivem em cidades, colônias, e o trabalho é a primeira ordem. Então, os espíritos trabalham. A gente vai ficar na contemplação eterna? Nós vamos para o fogo eterno? Não. Nós vamos pedir, muito possivelmente, uma oportunidade de trabalho para a gente ser útil, realmente continuar a nossa caminhada sendo útil na criação de Deus. E aí, dando sequência aqui, o intercâmbio entre os dois mundos se chama mediunidade. Para que se possa entender melhor, que se observem as faculdades em desenvolvimento em todos os campos de trabalhos humanos, sem se esquecer de ler os livros da doutrina dos espíritos. Eles fazem despertar melhor o interesse por essa ciência digna de apreço e consideração. Então, olha só, pessoal, para que se possa entender melhor, que se observem as faculdades em desenvolvimento em todos os campos de trabalhos humanos, sem se esquecer de ler e estudar, né? Vamos frisar o verbo estudar aqui, os livros da doutrina dos espíritos, porque eles vão realmente despertar em nós esse interesse, né? Por essa ciência digna de apreço e consideração. Os que a negam, desconhecendo-lhe os valores, encontram adiante a verdade, vindo a se decepcionar com a sua própria invigilância. Os contraditores do passado estão pedindo a Deus uma nova oportunidade na Terra, para limparem a dúvida que semearam nas mentes ainda em formação. Olha a nossa responsabilidade, pessoal, quando a gente está lidando com o outro, com o próximo. Quando a gente semeia coisas que não procedem, coisas descoladas da verdade. Então, olha a nossa responsabilidade. Os contraditores do passado estão pedindo a Deus uma nova oportunidade na Terra para limparem a dúvida que semearam nas mentes ainda em formação. Quem trabalha contra Deus, quem nega as leis estabelecidas por Ele, sofre as consequências. O plantio é livre, mas a colheita sempre é imposta. E aí, para finalizar, pessoal, para a gente fechar esse capítulo 1, né, o estudo do item 1 do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, olha só. Se já sabemos que existem espíritos, com maior facilidade devemos deduzir que eles podem se comunicar com os homens, e os homens com eles, por vários processos, como o dos sonhos. O descanso dos corpos é para que os espíritos se reabasteçam nos mundos que lhes são próprios. É o equilíbrio da vida. Esperamos que os homens entendam a necessidade de disciplinar os dons, para que esses dons lhes sirvam de amparo na harmonia da mente. A mediunidade é lei natural. Quem deseja viver bem, que a eduque. Então, olha a importância, então, pessoal, da gente entender que se nós já sabemos que existem espíritos, então, a gente, com maior facilidade, a gente vai entender, então, que é possível essa comunicação, tanto dos espíritos com os homens, quanto dos homens com os espíritos, né? E por vários processos, né? A gente vai ver por várias formas. Ao longo do Livro dos Médiuns, nós vamos nos deparar aí com a multiplicidade
de tipos de mediunidade, por exemplo. Ele cita do sonho, por ser uma coisa mais comum, né? Todos nós, né? Muitas vezes durante o sonho, o nosso espírito se desloca para regiões onde nós temos compatibilidade. Nós vamos encontrar seres que nós temos compatibilidade. E isso, de alguma forma, reabastece o nosso espírito, pessoal. Então, se a gente pensar, né, existem muitos espíritos amigos nossos, espíritos próximos, familiares, que estão no plano espiritual aguardando o nosso retorno. E, eventualmente, nós nos encontramos, nos reabastecemos desse afeto, desse amor, desse carinho, e nos reabastecemos e voltamos para a gente continuar a nossa caminhada, né? A nossa missão. Ele reforça aqui, né? Esperamos que os homens entendam a necessidade de disciplinar os dons, para que esses dons lhes sirvam de amparo na harmonia da mente. Então, disciplinar os dons. O que é disciplinar os dons? Usá-los com verdade, com bases fincadas na fé, no amor, na caridade, na humildade, para que esses dons lhes sirvam de amparo na harmonia da mente. Então, para que eles... É aquele circuito que a gente falou, né? Que o médium, né, com os preceitos, com a conduta espírita evangélica, ele tem condição de criar esse campo em volta dele que vai ampará-lo no momento das grandes dificuldades. E a gente sabe que realmente é assim. Mas por que ele é privilegiado? Não. Porque ele realmente trabalhou, ele disciplinou os dons, ele fez a parte, né? Ele teve o hábito da prece, as bases ali do trabalho na caridade, para que ele também pudesse, né, alcançar essa harmonia da mente que ele está falando aqui. A mediunidade é lei natural. Quem deseja viver bem, que a eduque. Então essa frase também ela é muito importante. Lei natural. Então, nós sendo espíritas ou não, nós sendo médiuns, trabalhadores na casa espírita ou não, a mediunidade é uma lei natural. Pessoal, todos nós, independentemente da religião, da crença, do país, da idade, do sexo, enfim, de qualquer experiência de vida, todos nós temos a capacidade de sonhar, né, de receber uma intuição, de enviar um bom pensamento. A gente também é antena, muitas vezes a gente capta um bom pensamento, às vezes um pensamento negativo também que é dirigido a nós. Então, nós temos essa capacidade do diálogo, de enviar, de receber. A mediunidade é a lei natural. Quem deseja viver bem, que a eduque. Como nós vamos educar a mediunidade? Nós sendo médiuns, trabalhadores ou não, não importa. E aí, como é que nós vamos educar? Com bons pensamentos, com boas leituras, com estudo, com a prece e também, claro, com a prática, né? A prática da verdadeira caridade que o Mestre nos ensinou, com os preceitos que ele deixou no Evangelho. Aí nós vamos conseguir, então, educar para a gente viver bem, para a gente não ter isso, essa faculdade, né? Esse instrumento que é a mediunidade como fonte de desequilíbrio para a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas culpando a mediunidade. Eu tenho mediunidade, por isso que eu não sou feliz. Por isso que eu sonho tanto. Por isso que eu vejo tanta coisa, ou então eu escuto tanta coisa. Pessoal, quando alguém se encontra nessa situação, a gente percebe num primeiro momento um grande desequilíbrio, uma grande desarmonia. Por que está acontecendo esse desequilíbrio e essa desarmonia? A mediunidade é lei natural, Miramês colocou aqui. Quem deseja viver bem, que a eduque. Então, todos nós precisamos educar. Edu, eu sou católico. Edu, eu sou evangélico. Edu, eu sou
de outra religião qualquer. A nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, não é condicionada a nenhuma religião. A nossa capacidade de intercâmbio, de diálogo, de troca com Deus, com os bons espíritos, com a espiritualidade amiga, não depende de religião. Aquela intuição, aquele sentimento que a gente recebe, aquilo que a gente sente ali de verdadeiro dentro de nós, não depende da religião. A mediunidade é lei natural. Quem deseja viver bem, que a eduque. Vamos pegar um impulso com esse estudo que nós estamos iniciando hoje, né? Entender um pouco melhor e buscar essa educação da mediunidade. Vamos buscar entender o que ela é na prática, nos fenômenos que nós vamos estudar. Todos os capítulos aqui, os seguintes, né, nós vamos estudando, para que a gente possa então elevar isso a algo que vai nos educar, que vai contribuir. Ah, Edu, mas eu não sou médium. Não, você não precisa ser médium. Mas se você entender, se você ler, se você estudar, você vai encontrar sentido ali em muita coisa, e isso vai fazer diferença, isso vai ajudar você a se alinhar com você mesmo, a você se olhar, você se identificar com um espírito, também filho de Deus, passando por uma experiência terrena, passando por provas, por expiações, por superações, por alegrias também, colhendo alegrias. Nós não estamos aqui no mundo só para a gente sofrer, nós também estamos para a gente colher alegrias, para a gente colher coisas boas que nós plantamos, às vezes lá atrás, às vezes em outras vidas, em outros momentos, e que agora fazem a diferença para nós. Então vamos fazer esse exercício, entender a mediunidade como essa lei natural que abrange a todos nós e, claro, educá-la para que a gente possa viver bem, para que a gente possa nos equilibrar e equilibrar o meio que nós estamos inseridos, as pessoas que estão à nossa volta, e ajudar aqueles que estão em desequilíbrio. Então vamos fazer essas reflexões. Eu tenho certeza que esse estudo vai ajudar a gente nisso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado, espero que o estudo de hoje tenha despertado em vocês a vontade, o interesse de estudar o Livro dos Médiuns. Eu sei que alguns têm um pouco de dificuldade, às vezes alguns relutam um pouco em entrar no Livro dos Médiuns por achar que é difícil, por achar que não vai entender, que não vai compreender. Mas, voltando à frase lá do início que eu falei, a frase do nosso professor José Herculano Pires: ninguém é professor de espiritismo, todos somos aprendizes, todos. Então eu não sei mais que vocês não sabem mais que eu, ninguém sabe mais que ninguém, todos nós estamos aprendendo. Nós vamos aprender ainda mais quando a gente tiver a vontade, a coragem e o carinho de acessar essas obras, de ler, de buscar e entender. Nós não vamos entender tudo de primeira, mas eu acho que esse exercício de estar junto, esse compromisso de estarmos juntos todas as terças-feiras, vai nos ajudar, claro, com certeza, ainda mais agora nesse momento que nós não estamos fisicamente nas nossas casas espíritas, mas nós vamos ter condições de estar juntos, continuar a prática do estudo, que é muito importante, e com certeza a gente vai buscar essa alternativa que ele fala aqui para a gente viver melhor. A gente vai continuar essa educação da mediunidade para que a gente possa viver bem, viver melhor. Tá bom? Então eu espero que o estudo chegue até vocês, que vocês se interessem, busquem. Às vezes, se não acharem que estar aqui junto seja uma boa opção, então tudo bem também, faz parte, né? Os livros estão aí disponíveis para todos lerem. Então, o que não pode deixar é abrir mão do estudo e da disciplina de sempre querer aprender mais. Eu quero encerrar o estudo de hoje, pessoal, com uma prece direcionada por esse momento que nós estamos passando. Eu
quero fazer essa prece bem específica, bem rápida, ao nosso querido Bezerra de Menezes, esse médico espiritual que cuida de todos nós, que cuida da humanidade, que ainda cuida do povo brasileiro, que está na espiritualidade, né, com sua equipe de trabalhadores, nos prestando auxílio. Então vamos direcionar o nosso pensamento, o nosso pedido de ajuda para a equipe do nosso querido e venerável Bezerra de Menezes. Então vou convidar vocês agora a fechar os olhos e se concentrar nessa prece, que é a prece que nós dedicamos ao nosso querido Bezerra de Menezes. Vamos lá? Vamos fechar os olhos. Elevar os nossos pensamentos a Jesus, à Mãe Santíssima e ao nosso amado mentor, nosso grande amigo espiritual, nosso médico da luz, Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladores, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou da alma. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que Jesus, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, possa estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, hoje e sempre na nossa caminhada. Um abraço especial para vocês e que Jesus, nosso Mestre, derrame bênçãos infinitas sobre todos os seus familiares, seus amigos, seus lares e que possamos estar juntos no nosso próximo estudo. Um abraço especial e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.